Meus irmãos, como eu já estava prevendo, o vídeo ia terminar sendo cortado e fazer a mensagem em duas partes, né? Mas como eu estava dizendo, Jesus, por ser perfeito, né? Por ele ser perfeito, ele era o único apto, né? Se você, por exemplo, abrir a Bíblia em Isaías 59, o verso 16, Isaías 59 e o verso 16, 59:16 diz assim: e viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Como o profeta Isaías acaba de dizer, que Deus, olhando do céu à terra, não viu um sequer que pudesse interceder. Então, ele mesmo, olha o que diz a segunda parte do versículo: pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, né? Por isso que lá em João 13,16 deixa muito claro: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele era o único apto a morrer pela humanidade, né? E foi por isso mesmo que ele veio, como ele diz lá em Mateus, capítulo de número 20, e o versículo de número 28. O próprio Jesus, ele fala a respeito disso. Ele diz aqui: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja que o próprio Jesus, né, ele veio com essa finalidade. Ele era o único apto a, de fato, a morrer pela humanidade, né? A gente pode perceber isso de forma muito clara. Então, de acordo com o preço exigido por Deus lá em Levítico 17, verso 11, que era uma vida por outra vida, né? Somente Jesus estava apto a fazer isso. Abra sua Bíblia, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 10, e vamos observar, no capítulo 9, aliás, Hebreus, capítulo 9, né? O valor do resgate, né? O valor da redenção, né? O qual Paulo ele deixa claro aqui em Timóteo, né? Que capítulo 2 de Timóteo, verso 6, aliás, né? Que diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Então esse preço de redenção está lá em Hebreus, capítulo de número 9, o verso de número 22, diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não existe remissão, não existe resgate, não existe salvação. Então era necessário uma vida ser entregue por outra vida, para que de fato pudesse haver salvação para aquela pessoa que estava na posição de condenado. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então Jesus, ele era o único apto a morrer pela humanidade. E tanto é que o sacrifício de animais que eram feitos no passado, como figura do que havia de acontecer na pessoa de Jesus, né, era feito constantemente, né? E isso porque não era perfeito o sacrifício de animais.
além de não ser perfeito, ele também não era equivalente, não tinha o mesmo valor, né? O sangue de um animal não tinha o mesmo valor de um sangue humano. A vida de um animal não tinha o mesmo valor que um sangue humano, né? Mas Deus assim o permitiu que assim fosse feito, com a intenção das pessoas se aproximar dele, né? Mas já mostrando o que havia de acontecer. Quando ele profetizou lá a Adão, após a queda de Adão, ele disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E este era Jesus. Em Hebreus capítulo 10, a gente percebe, né, que o sangue do animal que era oferecido, né, na época da lei, né, que Deus assim recebia, né, ele permitia que as pessoas se aproximassem dele devido a este sacrifício. Por isso que ele disse que ninguém se apresentasse diante dele sem que trouxesse, né, alguma oferta, e principalmente a oferta que eu estou me referindo era o sacrifício, né? Porque somente com o derramamento de sangue, como diz aqui em Hebreus 7:22, a qual nós acabamos de ler, que todas as coisas eram purificadas. E assim Deus permitia que o homem se aproximasse, né? Porque sem derramamento de sangue não tem como haver remissão. Mas, como eu estava dizendo, o sacrifício de um animal não era equivalente, não era perfeito. Veja aí, Hebreus capítulo 10, verso 1 ao 4, olha o que diz. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, né, que o que aconteceu lá era apenas a sombra do que ia acontecer, né, era a figura do que estava para acontecer, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecia a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Veja que era necessário fazer sacrifício após sacrifício, mas mesmo assim não era perfeito. Olha o que ele diz. De outra maneira, versículo 2. Se fosse perfeito, não é isso que ele quer dizer, de outra maneira teria deixado de se oferecer. Se fosse perfeito. Mas como não era, era necessário fazer constantemente. Porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração do pecado, porque é impossível, olha aqui que ele diz agora, que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Então, era um sacrifício imperfeito que tinha que fazer constantemente e não era equivalente, porque o sangue de animal não tem o mesmo sangue humano. Mas Jesus, por ser o homem perfeito, né? Ele nasceu sem pecado, ele cresceu em graça diante dos homens e diante de Deus, ungido pelo Espírito Santo do Senhor, iniciou seu ministério, terminou seu ministério e não pecou em nenhum momento, né? E assim apto, ele foi para a cruz do Calvário. E ali ele entregou a vida por mim e por você, e por toda a humanidade. Veja o que diz em Hebreus ainda, no capítulo de número 2. Por ele ser semelhante a mim e você, o sacrifício dele foi perfeito. Hebreus capítulo de número 2, observe, a partir do versículo 14. Veja que o sacrifício dele foi equivalente. Ou seja, tinha o mesmo valor que o ser humano, né? Por ser humano como ele estava, né? O sacrifício dele tinha o mesmo valor. Olha aqui, olha, Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeito à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Veja que o escritor aos Hebreus, ele fala que ele se tornou semelhante a nós, ser humano igual a mim e a você. Então, pelo fato dele não ter pecado, ser um homem perfeito, né, semelhante a mim e a você, ele estava apto a se entregar pela humanidade. Veja o que diz no capítulo 7 de Hebreus. Então, ele como homem, era equivalente o sacrifício dele em relação à humanidade. No capítulo 7 de Hebreus, e o verso de número 22 ao 28, diz o seguinte: de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O que o escritor está dizendo é que os sacerdotes, aqueles que mediavam o povo diante de Deus, eles pereciam. Quando chegava o seu tempo ali de vida, eles morriam. Eles não permaneciam, sendo necessário ser substituído por outro. Mas Jesus não. Olha o que ele quer dizer agora. Foram impedidos de permanecer. Mas este quem? Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Né? Portanto, versículo 25, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como o sumo sacerdote de oferecer sacrifício primeiro por ele. O sacerdote ele oferecia sacrifício primeiro por ele, depois pelo povo, para poder se chegar diante de Deus. Ele não precisou fazer sacrifício por ele mesmo, porque como o próprio texto 26 diz que ele era santo, inocente e imaculado. Ele não tinha pecado, ele era puro, santo, que não necessitasse como um sumo sacerdote, versículo 27, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto ele fez, ou seja, o sacrifício, uma só vez, oferecendo-se a si mesmo, versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Jesus, por ser perfeito, o sacrifício dele foi uma única vez, não havendo mais necessidade de se fazer mais sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, não havendo mais necessidade de fazer novamente, porque quando diz aqui que ele permanece para sempre, não havia necessidade mais, de se fazer um novo sacrifício, porque ele venceu a morte e o inferno, como diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, e versículo de número 5, que diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja o versículo 17 e o 18 agora. E eu, quando vi, João falando aqui, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. A partir do momento em que Jesus se entregou pela humanidade, ele morreu, porque ele assumiu a minha e a sua culpa.
Mas ele mesmo não tinha pecado, então a morte não tem autoridade sobre quem não peca. Então ele vence a morte e o inferno. E por ele ressuscitar e estar vivo e permanecer vivo por toda a eternidade, o sacrifício dele é eterno, não havendo mais necessidade de sacrifício algum. E a prova é tanto que Jesus se torna legítimo mediador, como diz o texto em Hebreus, que é o texto base do nosso estudo, no capítulo 2 e o verso 6, quando diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O único mediador entre Deus e os homens, né? Legítimo, porque pagou o preço da redenção que Deus exigiu. E o preço era tão alto que lá no livro dos Salmos, no capítulo de número... Salmo 49 e o versículo 7 e o versículo 8. Salmo 49, versículo 7 e versículo 8 diz que nenhum deles de modo algum pode remir, resgatar, salvar o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Veja que não existe nada que o ser humano possa fazer, né, em resgate da sua alma. É como se o texto aqui estivesse dizendo que ainda que juntasse todos os recursos da face da terra, não daria para resgatar, versículo de número 8, né? Se esgotaria antes e não daria para resgatar. Porque não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados, disse o apóstolo Pedro, mas com um precioso sangue, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E a prova é tanto, amados irmãos, que ele se torna um único apto, um único legítimo mediador entre Deus e os homens, que os céus, as legiões angelicais, né, na esfera do celestial, olha o que ele diz. Eles dizem em Apocalipse capítulo 5, verso de número 2: e vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, preste atenção nisso aqui, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E João, quando viu aquilo, diz o versículo 4, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas na mesma hora veio-lhe uma voz de um dos anciões e disse: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o versículo 9, para terminar, diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus. Então somente Jesus é o legítimo mediador entre Deus e os homens. José, Maria, João, Pedro, Tiago, enfim, os apóstolos, o apóstolo Paulo, que foi um dos homens que escreveu mais de 70% dos escritos do Novo Testamento, né? Nenhum deles, por mais santos que eles fossem, né, mais dedicados a Deus que eles foram, porque santo quer dizer dedicado, separado, consagrado ao Senhor. Então, por mais santo que eles foram, né, nenhum deles estavam aptos a remir a humanidade. Somente Jesus foi apto a se entregar, né, como diz o texto da nossa leitura, que entregou-se a si mesmo em preço de redenção. E os anjos aqui testificam isso, que não havia ninguém no céu, nem embaixo na terra,
que era digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas Jesus, ele se apresenta como o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e como os próprios anjos disseram, né, que ele era digno de ser adorado, engrandecido, porque ele foi morto, mas reviveu, e com o seu sangue comprou para Deus, né, homens de toda tribo, raça, língua e nação. Então Jesus, ele é o único mediador, o legítimo mediador entre Deus e os homens. Qualquer um que surja, né, ou que as pessoas queiram infundir na mente humana, é falso, não é legítimo. Por isso o tema do nosso estudo, o legítimo mediador. Se tem um legítimo, é porque existe o falso mediador. E mediadores existem muitos falsos, mas somente um está apto, um único que entregou a vida, né, que ressuscitou, vencendo a morte e o inferno, foi Jesus. O único que Deus aceita. Veja o que diz em Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Romanos, aliás, capítulo 5 e versículo 1. Versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o verso 12, diz que não existe outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. O próprio Jesus, ele falando em João, capítulo de número 5 e o versículo de número 24, né, João 5 e 24, o próprio Jesus diz que na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou terá a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então, por tudo isso, Jesus é o único legítimo Salvador, ou mediador entre Deus e os homens, porque foi Ele quem pagou o preço na cruz do Calvário, foi Ele que morreu, foi Ele que venceu a morte e o inferno, e está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Ele é o caminho, só existe salvação nele e mais ninguém, né? Ele é o único que pode nos livrar da ira futura. Enquanto as pessoas estão aí, todos nós na verdade, né, ficamos assustados com o que está acontecendo no mundo, mas o próprio Jesus, ele nos mostra, né, a palavra de Deus nos mostra que haverá algo ainda pior que há de vir sobre a terra, sobre aqueles que não querem dar ouvido à palavra de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 8 e 9 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a única forma de se salvar, né, é através de Jesus. E quem não crê nessa palavra, quem não der crédito a esta palavra, o apóstolo Paulo, ele escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala que não crer nessa palavra é ser candidato eleito ao inferno, né? 2 Timóteo capítulo 2 e o 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 10 ao 12, olha o que ele diz: e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, rejeitar essa verdade, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é crer na mentira. E vai chegar um tempo que Deus vai permitir que as pessoas creiam na mentira. E por que isso? Porque não querem dar crédito à palavra de Deus para se salvarem. É isso que o próprio apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui na sua palavra, onde ele nos diz, né? Versículo de número o versículo de número
10, né, quando diz: e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, como as pessoas não querem receber a palavra da verdade para se salvar, preferem rejeitar a palavra, aí sim, diz o versículo 11, é por isso que Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Né? Então, que Deus nos ajude, nos guarde, nos abençoe, nos sustente com as suas mãos, nos cubra debaixo do seu sangue, nos sustente até o final desta caminhada. E a você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Deus só recebe cada um de nós através da pessoa bendita de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. O único, legítimo mediador entre Deus e os homens. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Orei por nós, meus irmãos, para que Deus restabeleça a minha saúde. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.